Deus nesse cenário de ídolos, que Jesus faz essa pergunta aos seus discípulos, dizendo: quem os homens dizem que eu sou? O que vocês têm ouvido por aí a meu respeito? E eles dizem: Senhor, uns estão dizendo que o Senhor é João Batista, que morreu há pouco tempo e recebeu uma efusão do Espírito, e que o Senhor agora está recebendo João Batista. João Batista está descendo aí no céu. Outros dizem que tu é Elias. Sabe Elias, que desafiou os profetas de Baal, aquele da decisão? Hoje nós veremos quem serve ao Senhor e quem não serve. Elias, o homem da decisão, que fez o fogo descer. Uns estão dizendo que o Senhor é Elias, aquele que passou a espada na cabeça de 800 profetas. Outros dizem que o Senhor é Jeremias, por causa desse jeito do Senhor. E outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Jesus então diz: e vós? E vocês, que já estão andando comigo há algum tempo? E vocês? Quem dizem que eu sou? Porque há uma diferença, irmãos, entre o Cristo do povo e o seu Cristo, e o seu Jesus. Há uma diferença entre eles e eu. E vós, quem dizem que eu sou? Porque ainda que hoje não se diga tu és João Batista, ou tu és Elias, ou tu és um dos profetas, o que se diz hoje é que eu creio no Evangelho segundo Allan Kardec, eu creio no Evangelho segundo Benihim, eu creio no Evangelho segundo tal pastor, eu creio no Evangelho segundo. Mas e a sua intimidade com Deus? E você com Jesus? Quem tu dizes que Ele é? Quem Ele é para você? É isso que Jesus está perguntando. Tá, eles dizem que eu sou isso, mas e você? Quem você diz que eu sou? Todos se calaram, irmãos. Aí Pedro, tomando a palavra, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que declaração, irmãos. Que luz, que discernimento. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não são palavras para impressionar. Não foi todos que disseram em uma só voz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não, foi Pedro, tomando a palavra, diz: tu és o Cristo. Para mim, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso não é qualquer declaração. Não é um filho de Deus. É o Filho de Deus. O Filho do Deus vivo. Foi essa declaração que levou Jesus para a cruz. Porque o que os religiosos disseram? Ele se diz Filho de Deus, fazendo-se igual a Deus. O que Pedro está dizendo é: para mim, tu és Deus. Tu és Deus. E não é uma declaração fácil, irmão. Você olhar para um homem de 1,60 m ou 1,80 m, sei lá, 1,90 m, com cheiro, com suor, com cabelo, com barba, e falar: para mim tu és Deus. Você é Deus para mim. Eu acredito. Eu creio. Irmãos, isso não veio de Pedro. Isso foi uma revelação do alto, como o mestre disse. Você virar para um homem com cheiro, com unha suja, com suor escorrendo, e falar: para mim tu és Deus. Eu creio que tu és Deus. Um homem que está andando com você, que come, que bebe, não é uma declaração fácil de fazer. Hoje seria a maior das heresias você virar, e é para ser mesmo. E Jesus fala: Pedro, tu és feliz e não sabe. Tu és um bem-aventurado, Pedro. Tu tiveste uma revelação.
Isso não foi da sua celebração, isso não veio de academia, isso não veio porque você estudou a respeito, não, Pedro, isso foi meu Pai quem te revelou. Estava estabelecido o corte entre o que os outros pensam e o que até então estava revelado. A revelação, ainda que um só tenha dito, para mim tu és o Cristo, estava dada. Tinha várias interpretações acerca de quem ele era. Mas a revelação estava dada a todos. Porque podia ser que entre aqueles discípulos tivesse alguém que dissesse, tu és Elias mesmo, Senhor? Fala aqui para nós. Será que tu és Elias? Porque talvez não tivesse a certeza. Mas foi Pedro quem falou, para mim tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Uma declaração forte, irmãos. Uma declaração que é o divisor de água entre o seguidor e o discípulo. Até então eles vinham seguindo. A Bíblia diz que deste tempo em diante passou, a partir desta revelação, a partir disto que foi declarado, Jesus disse a Pedro, tu és bem-aventurado. Sobre esta declaração, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E sobre ti eu digo, tu agora é um discípulo, tu és Pedro. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tu agora mudou, Pedro. Tu não é mais seguidor, tu não é mais Simão Barjonas, tu agora é Pedro. Tu recebeste essa revelação e sobre este discernimento que tu tivesse, eu edificarei a minha igreja. Aleluia. Aleluia, Jesus. Mas irmãos, Jesus disse, Pedro, em tuas mãos eu entrego a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. E Pedro, irmãos, Pedro, ele surta com essa revelação, ele surta com isso que o Senhor declarara a respeito dele. Porque quando Jesus estabelece que, ou aceita a adoração vinda de Pedro, dizendo, para mim tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, quando Jesus não repreende, quando Jesus aceita e fala, é verdade, foi uma revelação dada por meu Pai, Jesus começa a ensinar algo diferente e fala, a partir daquele momento, está escrito aí, que ele começa a falar que o Cristo que Pedro acabara de declarar, teria que ir a Jerusalém, teria que padecer muito, teria que ser entregue, teria que morrer. E Pedro fala, não Senhor, agora, tira ele a parte, fala, não Senhor, agora eu tenho a chave do reino, o Senhor me entregasse a chave do reino. O Senhor disse que tudo que eu ligar na terra será ligado no céu. Então nós vamos desligar esse negócio de sofrer. Sofrimento não, Senhor. Começa a reprovar o Senhor. Começa a reprovar a cruz. E o mesmo homem que ouve, bem-aventurado tu és, Senhor. Coisa de pouco tempo, irmãos. Segundos. Ouve, arreda-te de mim, Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Porque tu me serve de escândalo. Mostrando para mim e para você que a revelação que a gente recebe, irmãos, não nos garante o passo seguinte. Aquilo que nós recebemos do Senhor como uma revelação não nos garante o passo seguinte, mostrando que a gente tem que fazer manutenção nessa consciência, fazer manutenção nessa revelação toda hora, todo dia, mostrando que a gente tem que fazer manutenção em casa, na igreja, no trabalho, em todo lugar. Glória a Deus, aleluia. Porque o mesmo homem, em questão de tempo, já recebe uma reda, Satanás.
Porque você não cogita das coisas de Deus, mas cogita das coisas dos homens. É o mesmo Pedro, irmãos, que disse: eu não acredito que tu é Elias, eu não acredito que tu é João Batista, eu não acredito que tu és um dos profetas. E 6 dias depois, está aí no capítulo 17, 6 dias depois o Senhor leva eles ao monte e o Senhor transfigura-se na frente deles, 6 dias depois dessas coisas. E eles veem a glória de Deus, e o Senhor começa a ter vestes resplandecentes na frente deles, e eles começam a contemplar a glória. E então a Bíblia diz que Pedro e os outros dois caem como mortos. E quando eles voltam, aparecem Moisés e Elias. E esse mesmo Pedro toma a palavra e diz: Senhor, quer que armamos aqui uma tenda, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias? O mesmo Pedro que diz: não, tu és maior que Moisés, tu és maior que Elias. Agora põe o mestre em compatibilidade igual. Nós vamos armar uma tenda aqui para Moisés, uma para Elias e uma para o Senhor, porque o Senhor é igual a eles. A contradição, irmão, está presente. É a contradição que começou lá no Jardim do Éden, presente em nós o tempo todo. O mesmo Pedro que declarou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu não és um dos profetas, tu não és Elias. Agora põe ele igual. Como a gente faz hoje, ainda negando, mas fazemos, porque ele pertence ao mesmo livro. Porque ele está aqui, a história dele está contida aqui. Ele está em pé de igualdade com Moisés. Ele está em pé de igualdade com Elias. Ele está em pé de igualdade, ele é o mesmo. Ele só é um pouco mais... Ele é um maior, ele é mais lindo. Ele faz mais milagres. Quer que nós armemos aqui, Senhor? Uma tenda para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. A Bíblia diz que uma nuvem, irmãos, envolve eles. E quando eles voltam em si, já não está mais Moisés, já não está mais Elias, só uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Que Moisés, Pedro, que Elias, Pedro, acabou o tempo dos profetas, acabou esse tempo, Pedro, agora é o meu filho, só a ele ouvi. É ele, Pedro. Glória a Deus. Aleluia. Ele não está em pé de igualdade com Elias. Foi Moisés quem declarou acerca dele, dizendo: o Senhor levantará um semelhante a mim, a ele vocês ouvirão. Aleluia. É o mesmo Pedro, irmãos, que declarou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ah, Senhor, contigo eu vou para onde for, eu enfrento o que tiver que enfrentar, Senhor. Quando Jesus disse: eu vou para a cruz, Pedro, que tenta impedir o Senhor. Cruz não, Senhor. Tudo, cruz não. O Senhor dá, o mestre dá a lição e ele apaga. Esse aqui não, esse tema não. Morte não, cruz não. E o Senhor o repreende duramente. Repreende a contradição de Pedro duramente. E ele seria outra vez mais repreendido, outras vezes mais. Como, por exemplo, no dia que o Senhor ia ser preso, que ele arranca a orelha de Malco. O que é isso, se não Pedro falando, mas sem palavra? Cruz não! O que é isso? Se não Pedro dizendo: não. O que depender de mim, tu não vai para a cruz. E o Senhor, então, pega a orelha daquele homem e fala: Pedro, que isso? Se eu quisesse, meu pai mandaria legiões de anjos daqui, Pedro. E acabaria com esse negócio. Mas não é isso, Pedro.
Aleluia. É a contradição, irmãos. Presente desde o Éden. E o Senhor toma os seus discípulos e fala: vamos, este é o caminho. É Cesareia de Filipe. É caminho de vários deuses, é caminho de contradição, é caminho da contradição. Vocês querem? Quem dizem eles que eu sou? Várias interpretações. E vocês, quem dizem que eu sou? Certo. Declarou certo. Ótima declaração, Patrícia. Ele é o Cristo. Glória a Ele é Deus. Deus. Aleluia. Que declaração. Aleluia. Em meio à contradição, em meio a muitos dizendo uma coisa, você me declara isso, Edmir? Que eu sou Cristo. Aleluia. Pois eu digo que tu és Edmir. Aleluia. Eu digo que tu és Rafael. Eu digo que tu és Neia. Eu digo que tu és Rosângela. Eu digo que tu és João. Aleluia, Senhor. E sobre esta declaração que você acabou de fazer, sobre isso que saíra da tua boca, Deus da glória. que eu sou o Cristo, Aleluia. eu edificarei a minha igreja em cima desta declaração. Glória a E Deus. as portas do inferno, a contradição, não prevalecerá contra ela. Deus da glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus da glória. Aleluia, Senhor. Mas eu tenho algo a dizer a vocês todos, discípulos. Você quer? Você quer? Aleluia, Jesus. Aleluia. Não é um culto, como foi dito, é um recomeço. Não tem nem como começar se não quiser. Aquele que quiser vir após mim. Você quer? Tem que querer. Aquele que quiser vir após mim. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E siga-me. Deus da glória. Aleluia, Jesus. É porque tá gravando no celular, não no Instagram. Aquele que quiser vir após mim. Aquele que quiser me seguir. Negue-se a si mesmo. Negue a contradição. Tome a sua cruz. E siga-me. Deus da glória. Aleluia. Porque nos dias de hoje, irmãos, o que nós temos visto não é um negue-se a si mesmo, é um culto ao si mesmo. Pregações para si mesmo, de si mesmo para si mesmo. Testemunhos de si mesmo. De si mesmo para si mesmo. Onde o conteúdo é: o Senhor te fará grande. O Senhor fará, o Senhor. Ou o testemunho é aquele: olha como eu era antes, olha agora. Olha agora. De si mesmo para si mesmo. Contradição. E o que o Senhor está dizendo é: aquele que quiser vir após mim,
vai ter que negar o si mesmo, vai ter que negar esse selfie, vai ter que negar essa alegoria, vai ter que negar essa coisa que faz a gente crescer, e vai ter que, a partir de hoje, patentear o rosto. Sabe o que é patentear o rosto? É quando um soldado ia morrer, eles viravam assim para o Dominus, para aquele soldado, para o César, e colocava a cara dele, e ele dava a ordem, mata, e aí eles matavam esse homem. O Senhor está dizendo, olha, a partir de hoje, quer ser meu discípulo, você vai ter que tomar a cruz, esse instrumento de morte, você vai ter que patentear o rosto para mim, você vai ter que matar o seu selfie várias vezes, você vai ter que matar o seu eu, você vai ter que matar essa pessoa que só pensa em crescer segundo a sua vontade, segundo os seus olhos, segundo si mesmo. Porque o meu crescimento não é para fora, o meu crescimento não é para ir. Glória! O meu crescimento é para dentro, pastor. O meu crescimento, aleluia! Está tudo ao contrário. Isso é contradição. Eu disse, contradisseram. Deus da glória, aleluia, Jesus. O crescimento não é para lá. O crescimento não é por coisas que você acumula. Por isso que quando dizem, olha pastor, você viu como a igreja está crescendo? Crescendo como? Em quantidade de pessoas? Para mim a igreja não cresce quando não aumenta o número de pessoas. A igreja cresce quando uma pessoa que não sabe perdoar, começa a perdoar. Quando aquela que não sabia amar, começa a amar. Quando aquela pessoa que não sabia mais tolerar, começa a tolerar. Aquela que... É aí que começa a crescer a igreja. A igreja não começa a crescer para mim quando pessoas começam a se multiplicar, mas não tem nada de Deus. A igreja não está crescendo quando o número de pessoas está aumentando. Aleluia. Os anjos sabem, irmãos. Todos sabem. Isso é uma verdade patente. Mas a contradição tem nos iludido. Porque em nosso meio tem até discípulos quase exigindo adoração. E se o adorar, ele recebe. João, que quando disse que ouviu o anjo e ele foi se curvando aos seus pés, o anjo disse, para com isso, rapaz, não, eu sou o teu conservo, eu sou igual a você, digno de adoração, é ele. Digno de adoração é o Cordeiro. Contradição. Contradição. Eu vim aqui hoje e às vezes, ou em qualquer lugar, às vezes quem nos ouve falando fala, gostaria de aprender para pregar também, mas o que sonda o coração daquele rapaz é se tornar grande. Eu declaro, irmãos, eu quase vim de gravata borboleta Patrícia, porque a minha condição aqui hoje é como um diácono. Eu vim aqui para servir a vocês. Isso é o que está no meu coração e Deus sabe, irmãos. Maior é o que está sendo servido. Maior são vocês. E há aqueles que até no exercício da nossa diaconia, a missão é eu querer ser igual, para ser grande. Ah, meu filho. Está invertido. É o inverso, aquele que quer ser maior, seja o menor. Foi Pedro, irmãos.
E quando o Senhor se reúne com os discípulos, pouco antes da sua morte, e o Senhor, Ele tira suas vestes, fica nu, se cinge com uma toalha, toma uma bacia, põe água e vem, um por um, lavando os pés. Tirava a toalha que estava cingida, se expunha nu, secava os pés, cingia-se de novo, ia para o próximo. Foi Pedro que gritou: o meu não. O meu tu não vai lavar. Ele falou: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo, Pedro. Pedro falou: então não só os pés, Senhor, lava também a cabeça e as mãos. Ele falou: não, Pedro, tu já estás limpo, tu já se banhaste, tu já tomou banho, tu já estás limpo pela palavra. Foi a palavra lida nesta noite. Tu já estás limpo pelas palavras que eu falei. Aquele que vem da caminhada necessita que eu lave somente os pés, Pedro. É a sujeira da caminhada. É aqui e ali. Acontece de sujar na sua caminhada. De você, na sua contradição, achar que você é grande. Eu preciso lavar isso de ti, Pedro. É você na sua contradição achar que você é superior. É você na sua contradição achar que você é mais, é maior. É isso que precisa ser lavado, Pedro. É as sujeirinhas da caminhada. Aleluia. Ai, santo Deus, aleluia. É a sujeirinha que vocês vêm acumulando. E ele diz aos seus discípulos: vocês me chamam de mestre e de Senhor. E fazem bem, porque eu sou. Eu sou. E eu, sendo mestre e Senhor, lhes dei o exemplo, para que vocês façam também. Aí eu vou tomar uma bacia, eu vou ficar nu e vou lavar os pés aqui dos irmãos? Não, irmãos. É eu não condenar a sujeirinha da caminhada do outro. É eu lavar os pés, é eu diminuir o agravo. Porque o que a gente mais vê hoje é na contradição. As pessoas aproveitarem, irmão, para zombar ou para apontar a sujeira do pé do outro. Mas esquece que é ele que está incumbido de lavar, de amenizar, de colocar o outro em patamar de igualdade. Aleluia. E o que o Senhor deixa nesse texto é duas opções. Ou a partir de hoje você lava os pés, ou a partir de hoje você fica só apontando a sujeira. É no caminho da contradição que eu, como pastor, tive meu filho com câncer. Meus irmãos sabem, com 5 anos, e da onde eu esperava um apoio, e da onde eu esperava uma palavra, da onde eu esperava um lavar de pés, o que eu ouvi foi: o irmão sabe porque está acontecendo. Meu Deus. Porque Deus quer do irmão uma posição. E eu virei para aquela irmã dentro da padaria, ela cheia da autoridade dela, e eu disse: eu conheço Deus, e não é esse Deus o que eu conheço e sirvo. O Deus que eu conheço e sirvo é um Deus de misericórdia, não é um Deus covarde, que vai pôr câncer no meu filho para que eu possa ir para a igreja, ou para que eu possa fazer a vontade dele na base da ameaça. Eu conheço Deus. No caminho da contradição, foi que eu vi, no meio do meu desespero, eu comecei a sondar meu coração, Rafa. E eu vi uma antipatia
por homossexual, pastor Léo. Eu vi uma antipatia que eu carregava isso como pastor. Eu carregava. Mas foi lá, quando meu filho estava com câncer, irmãos. Quando chegou um homossexual para cuidar do meu filho, eu falei, Senhor, o que é isso em mim? Que contradição é essa? Eu me enxerguei e eu disse, Senhor, toma uma mão desse meu irmão, não importa onde ele pôs, onde ele andou, toma a mão desse meu irmão e abençoa ele para que ele cuide do meu filho. E desse dia em diante a contradição foi sendo quebrada e eu fui sendo tratado. Sendo tratado por Deus. Aleluia. Deus da glória. Da onde eu esperava um lavar de pés, que veio contradição. Oh, meu Deus. Aleluia. O que nós vemos hoje é essa contradição instaurada. O que vale mesmo é a aparência. O que vale mesmo O que vale mesmo é outra coisa. O que vale mesmo... Eu estive aí, irmãos. Eu estive aí. Lindo. Porque servido é lindo. É lindo, irmãos. Sabe aquelas cestas, um pão e uva, que aparece muito nas igrejas quando é dia de Santa Ceia, tudo de plástico. E tem gente mastigando isso. Mastigando isso, como se isso verdade fosse. Tudo sintético, irmãos. De si para si mesmo. Pregações de si para si mesmo. Que enaltece o homem. Que cresce a mulher. Que cresce o eu. E que põe o si mesmo como um Deus. E o Senhor diz que é isso que nós teremos que negar. Aleluia. Pedro, homem de uma revelação bonita, mas que logo ia corromper essa revelação com as suas atitudes, com as suas contradições. E ao mesmo tempo, essa mesma declaração linda que ele fez, viria de partes que Jesus não esperava. A mulher cirofenícia não andou com ele. O que ela tinha era uma dor. Era a filha em casa ruim, endemoniada. E o Senhor se retira para a cirofenícia e ele meio que fala para os seus discípulos, olha, eu preciso descansar, eu preciso me retirar. Eu preciso de um descanso. E essa mulher meio que mete o pé na porta, sabe, irmãos? E entra, e não obedece a discípulos e sai, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele tentou, a Bíblia diz que ele tentou se ocultar, mas não podia. Porque essa mulher com essa necessidade chega, já se prostra diante dele e fala, Senhor, eu estou com a minha filha em casa. E ela está miseravelmente endemoniada. O Senhor olha para ela e diz, olha mulher, tu sabes que não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e lançar os cachorrinhos. E ela tem a mesma revelação de Pedro, quando ela diz, mas Senhor, até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos filhos. Eu sei de quem eu estou diante. Migalhas da eternidade já resolvem o meu problema. E o Senhor fala,
Oh, mulher, grande é a tua fé. Aleluia, Jesus. O centurião, irmãos, que chega diante dele e fala: Senhor, eu estou com o meu servo em casa e ele está enfermo. E ele fala: vamos lá. E ele fala: não, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas eu também sou homem de autoridade. Eu digo a um soldado: vai, e ele vai. Eu digo ao outro: vem, e ele vem. Para você basta dizer uma palavra: eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! 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 E ele fala: homem, vai. Olha, nem Israel eu achei tamanha fé. Vai. Oh, aleluia! Contradições, irmãos. Centurião romano, que não andava com ele. Pedro teve a revelação e logo foi maculada. Mas esses não andavam com ele. Mas Deus se revela a quem quer, aonde quer e como ele quer. Deus tem liberdade. Aleluia. É uma samaritana que está à beira do poço, meio-dia. E o Senhor, a Bíblia diz que importava passar por Samaria. Samaria, irmão. Quase uma Cesaré de Filipe, onde os moradores, os samaritanos, eram tidos como os impuros. Era como se o Senhor chegasse e falasse: olha, vamos sair daqui e vamos dar uma passadinha num terreiro. Tem coragem, irmão? Você tem coragem de ir para o caminho da contradição? Aleluia! Vamos dar uma passadinha num terreiro ali, porque tem alguém ali que eu preciso falar. E chega em Samaria, e a contradição está estabelecida. Judeus não falam com o samaritano. Foi o que a mulher disse quando ele pediu água e disse: eu tenho sede, dá-me de beber. E a mulher disse: como sendo tu judeu, pede águas a mim que sou samaritana? Por acaso tu não sabe que os judeus não falam com os samaritanos? Que nós somos tidos por eles como os impuros, como os feiticeiros. Aleluia! O Senhor disse para ela: mulher, se tu soubesse quem te pede água, aleluia, você me pediria e eu lhe daria água viva. Aquele que tomar dessa tua água vai ter sede, vai ter que voltar aqui novamente, mas aquele que tomar da água que eu der, mulher, nunca mais terá sede. A mulher então se revela e fala: Senhor, dai-me desta água, porque na verdade, irmão, Jesus estava com uma sede física, mas aquela mulher tinha uma sede essencial. Glória a Deus, aleluia. A mulher fala: Senhor, quem tem sede aqui sou eu, dai-me desta água. Glórias, aleluia, Jesus. Aleluia. Mas você quer? Quer ser discípulo, irmãos? Você quer mesmo andar pelo caminho da contradição? Você quer mesmo, irmão? Porque tem um monte de pessoas que desistiu. E ela não quer mais ser contradição. Ela quer ser grande. Um grande servo de Deus. Deixa eu te falar. Se é grande, já não é servo. E se é servo, não é grande. Jamais será. Mas quer? Tome a sua cruz. Glória a Deus, aleluia. Tome a sua cruz. Deus das glórias, aleluia. Você sabe o que é tomar a cruz? Jesus sabia o que o aguardava.
Se eu quiser saber o que é tomar a cruz, eu tenho que olhar para a cruz do crucificado. Não dá nem para começar a ser discípulo se a gente não tomar a cruz, irmãos. Quando ele está na cruz, a primeira coisa que ele olha e vê são os ritos de morte acontecendo. Um que pega o prego, outro que vai para lá e vem para cá, aqueles ritos de morte, ritos da morte acontecendo para todo lado, a contradição estabelecida porque o justo estava sendo condenado, o inocente estava para morrer, a contradição instaurada, e ele olha da cruz. Quer saber o que é tomar a cruz? É da cruz que ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quer tomar a cruz, irmão? Quer ser discípulo? Começa com perdão. Se não começar por aí, não tem discípulo que tomou cruz, não tem nada ainda. Deus da glória, aleluia, Jesus. O convite é para você olhar no seu coração. Se há alguém que necessita do teu perdão, porque sabe ou porque não sabe, mas o perdão é para todos, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. O discípulo que tomou a cruz, esse é o primeiro sinal, irmão, estar na cruz e olhar e falar: Pai, perdoa, porque nós não sabemos. Perdão, se não começar daí, ainda não tomou a cruz. Fala pelo menos 3. Das palavras. A sede, Pai, perdoa-lhes. Tenho sede. É ele se compadecendo de toda sede humana. Ele se compadecendo, ele tendo piedade daqueles que têm sede. Tome sua cruz, irmão, perdoa. Se compadeça daqueles que têm sede. Sede da palavra, sede de um abraço. Por que a gente se julga tão superior? Porque ele tem uma opção sexual diferente. Porque ele tem uma fé diferente, acredita em algo diferente. Por que a gente se sente tão superior, irmãos? Sede. Porque todos nós, eu penso que isso é besteira, todos nós temos uma busca. Todos nós temos uma busca, Rafael. A prostituta, irmãos, tem uma busca. Pessoa que usa droga tem uma busca. Eu fui um usuário de droga, compulsivo. Era um vazio, irmãos. Uma busca que eu não sabia bem o que era. Uma busca. Nessa busca, seja ela na droga, seja ela na prostituição, seja ela por dinheiro. Essa busca, a gente espera que quando eu chegar lá, quando eu alcançar, então tudo será completo. É mentira. É mentira.
A minha busca mudou de lugar quando eu fui para a igreja. E falaram, olha, Deus tem um chamado contigo na palavra. E essa busca vai ser completa. Essa busca sua vai acabar quando você alcançar o que está estabelecido. Quando você chegar no centro da vontade de Deus. Aí essa busca. E o centro da vontade de Deus era atrás de um púlpito. Ali era o centro da vontade de Deus. Quando eu chegasse ali, essa busca ia acabar. Eu falei, tá bom, vou buscar. E eu, com todo amor, irmãos, com toda sede, eu comecei a buscar. Eu cheguei no pastorado. Mas a sede continua. A sede continuava. Tem gente que busca por status, por dinheiro. Você sabia que por essa busca pessoas perderam o convívio com a família e passaram a vida inteira soterrado, procurando uma pepita de ouro, perderam o convívio com a família? Garimpeiros que passaram a vida inteira debaixo da terra, procurando uma pedra. Você sabia que por causa dessa busca, pessoas se ausentaram do mundo para não se corromper e se isolaram em mosteiros? Se isolaram na igreja. Por causa dessa busca. Aleluia. Todos têm uma busca, todos têm sede. Jesus diz que aquele que bebe, ele se transforma no chafariz. Uma vez que você bebe dessa água, essa água começa a jorrar. A sede em mim não é estancada, eu tenho sede, irmãos. Eu creio. Mas vira e mexe eu digo, Senhor, me ajuda na minha pouca fé. Porque a contradição está instaurada em mim. Paulo diz em Romanos 7 que o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu estou sempre fazendo, porque a contradição está instaurada. Ela está em mim. Mas a gente quer mascarar e apresentar um si mesmo. Uma outra coisa que o crucificado disse, além de perdoa, se compadeça com a sede do próximo, seja ele quem for, prostituta, o que vai na macumba, vai lá, seja referência, vai lá, se compadeça da sede dele, ele está buscando. Aleluia, Jesus. A terceira coisa que o crucificado diz, e diz para mim e para você que decidiu tomar a cruz, e acha que tomar a cruz é só se reunir 5 vezes na semana, ou 1 vez por semana, em um lugar assim aconchegante como esse, colocar a mão para cima, dar glória a Deus e aleluia, só. E o meu compromisso é com a verdade, irmãos. Eu bem que gostaria de estar aqui falando outra coisa ou pulando, mas eu não vou sair bem. E eu vim aqui com todo amor, com todo carinho, preparei uma oração, pedindo ao Senhor o melhor para essa noite. E o melhor é isso. Se o Senhor vê em você essa capacidade de ouvir o que está sendo dito. Aquele que tem ouvidos, ouça. Amém. E não é só para você, é para mim, irmãos. Amanhã eu encontro pessoas na rua. A terceira coisa que o crucificado diz é: Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Às vezes, devido ao volume da complexidade
como no caso do meu filho, momentâneo, de repente o chão me é tirado. E eu disse, Deus meu, por que tu me desamparaste? Eu fui olhar, irmãos, para ver o que era aquilo, linfoma de Burkitt, que meu filho estava. E eu levei um susto. Crianças que tinham isso, ficavam com a barriga enorme, dava no pescoço assim, ficava no pescoço enorme, no rosto. Eu fui ver as imagens e eu falei, meu Deus! Depois eu ia ficar sabendo que em questão de 36 horas essa doença mata. E quando eu recebi esse diagnóstico, irmão, que eu tive que deixar minha esposa ali com ele na Santa Casa e vim embora, quando eu cheguei na estação de Santa Cecília, que a luz do metrô brilhou, o diabo veio no meu ouvido e disse, você vai ficar para ver o seu filho passar por isso? E eu falei, vou. Eu vou ficar. A sugestão era para que eu me jogasse. Eu falei, eu vou ficar. E eu cheguei em casa e falei, meu Deus, Deus meu, Deus meu. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que tu me desamparaste? Mas não é a falta de fé, é um Deus meu, por que tu me desamparaste? Já falando com o Pai, devido ao volume de coisas que estava vindo sobre mim, eu não aguentei, mas era, meu Deus, Deus meu Deus, por que tu me desamparaste? Eu estava experimentando esse volume de coisas. Mas o dele é diferente. O dele é diferente. Porque ele está experimentando a ausência de Deus. Ele está experimentando o inferno de todos. É o inferno se convergindo para a cruz. É a ausência de Deus na vida de todos. Para que eu e você não precisasse sentir isso ou passar por isso. Aí você fala, mas que contradição, pastor, por que você falou, passou? Eu passei com a presença dele. Eu não vivo na ausência de Deus. Eu passando esse desamparo e falando com ele, meu Deus, por quê? Meu Deus. A contradição está estabelecida, está instaurada. E se você quer discípulo, se você quer ser mesmo, você vai ter que andar no caminho da contradição. É o mundo todo dia trazendo uma coisa, onde mostra, é o seu direito. Olha, você tem direito de estar assim, você tem razão. E o Senhor falando, não é assim. Não é assim. E você tem que pegar esse Edmir pelos cabelos assim, não tem mais, mas pegar e virar o rosto dele para aquele que é o Dominus, para aquele que é o Senhor, e falar, e aí, Senhor? Só para ouvir dele, mata. Mata esse de mim. Mata porque é o seu erro. Mata essa razão, mata esse direito. Mata.
Para encerrar, Aleluia. a lógica, irmãos, a não contradição, te leva à morte. E quando você chega lá, ela é uma realidade. Eis aqui o túmulo e eis aqui o corpo. É só a contradição. É só o caminho da contradição. É só você caminhando contra a contradição que você chega no sepulcro e o encontra vazio. Porque ele ressuscitou. É só a contradição que te leva até o sepulcro vazio. Porque se você quiser lógica, você vai caminhar até o sepulcro e vai achar lá o corpo. Mas é aquele que caminha contra a lógica, contra tudo que o mundo diz, é assim. Isso é certo. É só quem recusa a lógica que encontra a ressurreição. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quer? Quer? Quer ser discípulo? Não é uma busca, é uma rendição. Se renda. Quer ser discípulo? Se renda. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tome sua cruz, irmão. Tome sua cruz. Vai ler lá hoje o que ele disse na cruz. Tem mais coisas que o crucificado disse para mim e para você. Para quem tomou a sua. Tem mais coisas. Tem a morte, por exemplo, do DNA. Onde a mãe dele deixa de ser mãe. Ele fala, mulher, eis aí o teu filho. Ei, homem, eis aí a tua mãe. Falando para João. Onde qualquer mulher com a idade de ser minha mãe é minha mãe. E qualquer homem com a idade de ser meu filho é meu filho. E o DNA é morto. E tem muitas outras coisas na cruz. Está lá. Para nós. Para aquele que tomou a sua cruz. Para mim e para você que quer ser discípulo. O caminho é esse. É uma rendição. Amém, irmãos? Amém. Se coloque de pé, você que pode. Eu gostaria de encerrar.